O que define a verdadeira essência da maldade humana? Seria um ato de fúria cega ou algo muito mais sombrio, cultivado na frieza de uma mente que calcula cada passo? No canal Humana Maldade, exploramos os limites do que o ser humano é capaz de fazer. E a história de hoje nos leva a um dos períodos mais desoladores da história moderna. Imagine o Japão em meados da década de 1940. Um país outrora orgulhoso, agora reduzido a escombros, cinzas e uma fome que devorava cidades inteiras. Em meio ao caos do pós-guerra, onde a vida parecia valer muito pouco, uma mulher caminhava pelos corredores de uma maternidade em Tóquio. Ela não era uma invasora ou uma criminosa comum. Ela era Miyuki Ishikawa, uma enfermeira graduada e respeitada, diretora da maternidade Kotobuki. Mas, sob o uniforme branco e a fachada de profissional exemplar, escondia-se uma figura que a história passaria a conhecer como a parteira demoníaca. Miyuki não usava facas, armas ou venenos sofisticados. Sua arma era o vazio, era o abandono. Ela detinha o poder supremo de decidir quais recém-nascidos teriam a chance de lutar pela vida e quais seriam condenados ao silêncio eterno, antes mesmo de conhecerem o mundo fora daquelas paredes. Estima-se que mais de 100 bebês tenham passado por suas mãos para nunca mais saírem de lá. Mas o que torna este caso um dos mais perturbadores da criminologia mundial não é apenas o número de vítimas, mas a justificativa que ela usou para transformar um berçário em um necrotério. Prepare-se, pois o que vamos revelar agora é um mergulho profundo nos abismos da negligência e da crueldade institucionalizada. Acompanhe a trajetória de Miyuki Ishikawa e tente entender onde termina o desespero de um país e onde começa a maldade pura de uma mulher. Para entender como uma mulher conseguiu cometer crimes tão atrozes sem ser interrompida, precisamos olhar para as ruas de Tóquio em 1945. O Japão tinha acabado de se render na Segunda Guerra Mundial. O país estava em ruínas, a inflação era astronômica e a comida era um luxo. Nesse cenário de miséria extrema, o país enfrentava um baby boom. Milhares de crianças nasciam em famílias que não tinham um grão de arroz para colocá-las na boca. Não havia métodos contraceptivos acessíveis e o aborto era um crime gravíssimo, punido com rigor. As mulheres eram forçadas a levar a gravidez até o fim, mesmo sabendo que o destino daquela criança seria a fome. Era nesse desespero que Miyuki Ishikawa encontrou a sua brecha. Como diretora da maternidade Kotobuki, ela via diariamente o sofrimento dessas mães. Mas em vez de buscar auxílio social ou caridade, Miyuki começou a enxergar aqueles bebês como um fardo, tanto para o Estado quanto para o hospital. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria a história criminal do Japão. Ela simplesmente parou de cuidar deles. Miyuki instituiu uma política de negligência sistemática. Ela ignorava o choro dos recém-nascidos. Sob suas ordens, muitos bebês deixaram de receber leite e água. Eles eram colocados em quartos isolados, onde definhavam lentamente. O que é mais assustador é que ela não fazia isso escondida nos becos. Ela fazia dentro de uma instituição de saúde, e logo a maldade encontrou o lucro. Miyuki e seu marido, Takeshi, perceberam que podiam lucrar com a morte. Eles começaram a cobrar quantias significativas dos pais desesperados, prometendo que cuidariam do problema. Para muitos pais, pagar àquela parteira era visto como uma alternativa menos pecaminosa do que deixar o filho morrer na rua, sem saber que estavam alimentando um sistema de extermínio lucrável. Miyuki convencia a todos, e talvez a si mesma, de que estava prestando um serviço de caridade, poupando aquelas crianças de uma vida de pobreza. Mas a realidade era que ela estava transformando o hospital em uma linha de montagem de cadáveres. Dentro das paredes da maternidade Kotobuki, o que se ouvia não era o som de vida,
mas o eco de um desespero que ninguém queria escutar. O método de Miyuki Ishikawa era de uma crueldade passiva, o que tornava tudo ainda mais sinistro. Enquanto a maioria dos assassinos usa a força, Miyuki usava a omissão. Os bebês eram colocados em berços nos cantos mais frios e escuros do hospital. Lá, eles eram submetidos ao que ela chamava de morte por caridade. Na prática, isso significava horas, e às vezes dias, de uma agonia lenta. Sem alimento, sem hidratação e sem o calor de um toque humano, os corpos minúsculos dessas crianças começavam a desligar. Os pulmões falhavam, o choro se tornava um sussurro rouco, até que, finalmente, o silêncio tomava conta do quarto. Mas como ninguém percebia? A verdade é que as pessoas percebiam. Havia outros médicos e enfermeiras no hospital. Muitos deles ficaram horrorizados com o que viam, mas o Japão daquela época era uma sociedade de hierarquias rígidas e medo. Miyuki era a autoridade máxima ali. Além disso, a situação do país era tão degradante que muitos profissionais acabaram se tornando anestesiados pela morte. Eles viam o que estava acontecendo, mas baixavam a cabeça e continuavam o trabalho, como se as vidas que se apagavam no quarto ao lado fossem apenas estatísticas de uma guerra que nunca terminava. Para garantir que o esquema continuasse, Miyuki e seu marido foram além. Eles recrutaram um médico corrupto chamado Shiro Nakayama. O papel dele era fundamental e perverso. Ele era o responsável por assinar os atestados de óbito, falsificando a causa da morte. Nos documentos oficiais, aqueles bebês não morriam de fome, morriam de causas naturais ou doenças comuns da infância. Com a conivência do médico e o silêncio forçado da equipe, o Hospital Kotobuki se tornou uma máquina perfeitamente azeitada de extermínio e lucro. Estima-se que, durante o auge de suas atividades, Miyuki tenha sido responsável pela morte de pelo menos 2 bebês por semana. O negócio da morte estava florescendo e ela parecia acreditar que era intocável. Afinal, quem se importaria com os filhos dos indigentes em um mundo que estava tentando se reconstruir das cinzas? Mas, como toda maldade que se sente absoluta, Miyuki acabou cometendo um erro. Um erro que começou com um encontro casual de 2 policiais em uma rua comum de Tóquio. Toda a estrutura de mentiras de Miyuki Ishikawa começou a desmoronar no dia 12 de janeiro de 1948 e por um motivo quase banal. 2 policiais da delegacia de Waseda estavam patrulhando o bairro quando suspeitaram do comportamento de 2 homens que carregavam caixas de madeira pesadas. Ao serem abordados, os homens demonstraram um nervosismo que não condizia com simples carregadores. Quando os policiais abriram as caixas, o horror foi revelado. Ali estavam os corpos de 5 bebês, envoltos em jornais e trapos. A princípio, os homens alegaram que eram apenas funcionários de uma funerária, mas o rastro de sangue e negligência levou a polícia diretamente às portas da maternidade Kotobuki. O que os investigadores encontraram nos dias seguintes chocou até os peritos mais experientes da época. Enterrados em templos próximos, escondidos sob o assoalho e descartados como lixo, estavam os restos mortais de dezenas e dezenas de recém-nascidos. Miyuki e seu marido foram presos imediatamente. Mas, se você espera que ela tenha demonstrado algum remorso ou medo, a realidade é muito mais perturbadora. No tribunal, a parteira demoníaca não baixou a cabeça. Pelo contrário, ela encarou os juízes e apresentou uma defesa que ecoa até hoje como um dos maiores exemplos de frieza humana. Ela alegou que não era uma assassina, mas uma vítima do sistema. Miyuki afirmou que os verdadeiros culpados eram os pais que abandonavam as crianças e o governo japonês, que não oferecia condições de vida. Ela se via como alguém que estava limpando um problema social que ninguém mais queria resolver.
A expectativa era de que Miyuki recebesse a pena de morte, dada a escala monstruosa de seus crimes. Estima-se que o número real de vítimas possa ter passado de 103, chegando talvez a 160 bebês. Mas aqui o caso toma um rumo que revolta qualquer pessoa que busca por justiça. O Tribunal de Tóquio, influenciado pelo caos social do pós-guerra e pela falta de leis específicas de proteção à criança na época, proferiu uma sentença que soa como uma segunda morte para todas aquelas vítimas. Miyuki Ishikawa foi condenada a apenas 8 anos de prisão. Seu marido e o médico que falsificava os documentos receberam penas ainda menores, de apenas 4 anos. E para piorar, após uma apelação, a pena de Miyuki foi reduzida pela metade. Ela cumpriu apenas 4 anos de reclusão antes de sair em liberdade. Miyuki Ishikawa desapareceu no anonimato logo depois, deixando para trás um rastro de berços vazios e uma cicatriz profunda na história do Japão. Sua liberdade precoce foi o empurrão final para que o governo japonês finalmente mudasse suas leis de aborto e controle de natalidade. Mas o custo dessa mudança foi o sangue de centenas de inocentes que nunca tiveram a chance de emitir o primeiro choro de vida. A história de Miyuki Ishikawa nos deixa com uma pergunta que ecoa muito além dos tribunais de Tóquio. Como o mal pode ser tão organizado, tão calmo e tão aceito? Às vezes, a maldade não se manifesta em um monstro escondido no escuro, mas em alguém usando um uniforme de confiança, operando à plena luz do dia, sob o olhar de todos. Miyuki não foi apenas uma assassina. Ela foi o sintoma de uma sociedade que decidiu que algumas vidas valiam menos que outras. Ela transformou o desespero alheio em uma oportunidade de lucro e usou a lógica da caridade para mascarar a crueldade pura. O fato de ela ter cumprido apenas 4 anos de prisão por mais de 100 vidas ceifadas é um lembrete amargo de que nem sempre a justiça humana é capaz de mensurar o tamanho da atrocidade. Hoje, a maternidade Kotobuki não existe mais. E o nome de Miyuki Ishikawa é evitado nos livros de história, como se o Japão quisesse esquecer que esse abismo existiu. Mas aqui no Humana Maldade, nós não esquecemos, porque entender esses casos é a única forma de mantermos os olhos abertos para os sinais de que a história pode, de alguma forma, tentar se repetir. O que você acha? Miyuki foi uma assassina fria ou apenas uma mulher que se perdeu em meio ao caos de um país destruído? A sentença dela foi justa de acordo com a época ou o mundo falhou com aquelas crianças? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse caso. Se você gosta desse tipo de documentário e quer entender mais sobre os cantos mais escuros da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua presença aqui ajuda a manter viva a busca pela verdade por trás dos atos mais sombrios da humanidade. Eu sou seu narrador e este foi mais um episódio do Humana Maldade. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.